Agora, e em evento hoje em Orlando, na Flórida, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que pode voltar ao Brasil no dia 29 de março, mas reforçou que a data pode mudar dependendo do cenário no país e reforçou que a data será reavaliada 7 dias antes. Bolsonaro participou de um encontro com empresários onde reencontrou a mulher, Michele, que chegou nesta terça-feira aos Estados Unidos e seguiu direto do aeroporto para reencontrar o marido. Michele se emocionou ao falar do futuro de Bolsonaro. Acompanhe. Daqui a pouquinho, na verdade, a gente vai ver esse momento, mas uma informação importante, portanto, a data do retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro é divulgada, 29 de março. Cristiano Vilela, havia essa expectativa, né, sobre quando se daria o retorno de Bolsonaro ao Brasil. O próprio ex-presidente já tinha dito em entrevistas à imprensa americana que seria agora no mês de março e dessa vez chega mais longe. A data vai ser dia 29 de março. Estava aqui conferindo, daqui 2 semanas, né, sem ser na quarta-feira amanhã, que é dia 15, a outra dia 22, quarta-feira seguinte, dia 29 de março. Acha que é importante, Vilela, a volta do ex-presidente ao Brasil para que ele faça esse trabalho de liderança da oposição? Olha, Abraão, eu vou fazer uma brincadeira que essa data do retorno do ex-presidente Bolsonaro ao Brasil está parecendo aquele célebre discurso da ex-presidente Dilma, né? Você tem a meta, depois você chega na meta, dobra a meta, né? Essa data é uma data que está sendo postergada várias vezes e não se chega nunca a essa data. Mas me parece que agora, finalmente, o presidente Bolsonaro deve voltar ao Brasil. O presidente Bolsonaro, ele é a principal figura no campo da oposição, sem sombra de dúvida. Aliás, no campo político no Brasil, hoje, nós temos 2 pesos pesados que são justamente o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, 2 nomes que batem na casa aí de aproximadamente 60 milhões de votos, que foi o resultado que ambos tiveram, mais ou menos, nas últimas eleições. Agora, o presidente Bolsonaro também não pode permanecer por tanto tempo fora do país, porque, naturalmente, a política ela é dinâmica e existem outros nomes no campo da oposição que desejam assumir essa liderança, essa hegemonia nesse campo político. Então, a vinda de Bolsonaro, ela é importante caso o ex-presidente de fato queira ser essa liderança do campo da oposição. Se ele de fato quiser, não tenho dúvida que será ele, mas para isso ele precisa estar no Brasil, atuando politicamente e liderando, especialmente a bancada expressiva que ele elegeu na Câmara e no Senado Federal. Você falou sobre a questão política, né, Vilela, essa necessidade de ocupação de espaço por parte de Bolsonaro, mas e do ponto de vista jurídico? Muda em algo a situação do ex-presidente, estando ele aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Em todos os processos que o envolvem, agora tem esse caso das joias na mesa também, mas há outras ações, né, que pairam contra o ex-presidente, processos que envolvem falas dele na pandemia ou falas relacionadas ao sistema eleitoral. Para esses processos todos, Vilela, muda a situação do ex-presidente de acordo com o endereço, seja no Brasil ou nos Estados Unidos? Olha, do ponto de vista jurídico, não muda absolutamente nada. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele vai, de fato, continuar respondendo, seja no âmbito criminal, no âmbito administrativo, acerca das diversas investigações que existem. É relativamente natural por se tratar de um ex-gestor público, especialmente um gestor público de grande polêmica, uma figura bastante polêmica como o ex-presidente da República. Agora, contra ele hoje não pesa nenhuma condenação ou nenhuma medida que venha a restringir a sua possibilidade de deslocamento, de locomoção. Portanto, ele pode voltar ao Brasil, voltar aos Estados Unidos depois novamente, visitar outros países do mundo, que ele não possui nenhuma restrição com relação a isso. Portanto, nesse sentido, cabe a ele, a hora que entender bem, voltar e desenvolver o trabalho político, que é o trabalho político que, creio eu, que os seus apoiadores esperam que ele lidere, especialmente a partir de agora. E qual você imagina que vai ser o papel, Vilela, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Só recapitulando, ela viajou junto com Bolsonaro aos Estados Unidos no final do mandato, no dia 30 de dezembro, pouco antes do encerramento do mandato do então presidente, permaneceu com ele por lá até
Mais recentemente, até poucas semanas atrás, veio para o Brasil e agora ela embarcou de volta aos Estados Unidos para reencontrar com Bolsonaro, no que seria um indício de que ela o acompanharia nessa volta do casal ao Brasil, de que Michele e Bolsonaro voltariam juntos ao Brasil, agora nessa data que foi estipulada, o dia 29 de março. A gente já tem agora, Vilela, antes de te devolver, para que você fale do papel da Michele Bolsonaro, a gente já tem agora o vídeo que mostra o momento do reencontro da ex-primeira-dama com o ex-presidente. Vamos acompanhar. São só as imagens, né? A gente não tem o áudio do vídeo, né? Muito possivelmente já estava sendo acompanhada ali a chegada da ex-primeira-dama, né? Era um momento aguardado, todo mundo ali filmando, com celulares posicionados. E aí, agora sim dá para ouvir? Parece que tem a fala da Michele. Vamos ouvir. É difícil, né? A gente ficou bastante tempo separado. A Laurinha está sentindo falta, a nossa vida mudou, mas Deus tem o controle de todas as coisas sempre, né? Então a gente fica feliz de saber que ele está bem acolhido, bem cuidado aqui, com carinho de todos vocês, dessa comunidade maravilhosa brasileira aqui nos Estados Unidos. Só agradecer a Deus e pedir para que Deus leve ele logo para a nação que ele tanto ama, para a nação que ele lutou tanto e que continuará lutando. Protagonismo cada vez maior, né, Vilela, de Michele Bolsonaro, né? Sem dúvida, a Michele Bolsonaro, ela vai se consolidando como sendo um segundo nome, vamos dizer assim, em relação ao próprio presidente Bolsonaro. Todos nós estamos acompanhando os diversos processos e a figura polêmica que o presidente Bolsonaro é, e que talvez, eventualmente, não tenha condições políticas ou jurídicas de ser candidato no próximo pleito, mas, nesse sentido, Michele Bolsonaro, ela carrega o peso político da nomenclatura Bolsonaro, que é um peso político extremamente forte, e, por outro lado, ela é uma figura bastante simpática, é uma figura carismática, é uma figura que tem um discurso em defesa da família, em defesa dos valores cristãos. Então, pode ser que essa figura de Michele Bolsonaro, ela venha a carregar aquilo que os apoiadores de Bolsonaro desejam e, ao mesmo tempo, suavizar um pouco a figura do ex-presidente e acabe ela mesmo sendo a candidata. É uma possibilidade e eu vejo que o PL, por exemplo, o Partido Liberal, o partido do presidente Bolsonaro e da primeira-dama, trabalha fortemente com essa possibilidade. E você imagina que existe o risco de inelegibilidade, Vilela? Você até citou agora, né, a preocupação com a questão jurídica, né, a dúvida para saber se Bolsonaro vai ter condições jurídicas em 2026. Você acha que de fato tem essa possibilidade de inelegibilidade, de perda de direitos políticos do ex-presidente? Olha, Abrão, nós temos aí contabilizadas contra o ex-presidente Bolsonaro no âmbito da justiça eleitoral, de ações de investigação judicial eleitoral, nós temos 16 ações. Todas elas, em tese, do ponto de vista formal, elas podem levar à inelegibilidade do ex-presidente. Por mais que, ao analisar cada uma delas, eu pessoalmente entendo que elas não têm a capacidade, a ofensividade para gerar um dano tão grave como esse, de suspensão dos direitos políticos, mas o risco existe. E na política, especialmente figuras experimentadas, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por exemplo, tem que saber trabalhar com todas as variáveis e, eventualmente, já planejar um plano B. E, nesse sentido, Michele Bolsonaro, ela se coloca como sendo um nome que carrega consigo o lado positivo da nomenclatura Bolsonaro e também, por outro lado, uma figura que suaviza essa imagem. Portanto, eu vejo que, de fato, ela pode e deve continuar sendo esse plano B do PL para as eleições de 2026. Perfeito, aí a análise do Cristiano Vilela, informação importante, portanto, para você que acompanha a Jovem Pan News na noite desta terça-feira. Jovem Pan Urgente, o ex-presidente afirma que volta ao Brasil no dia 29 de março. Vimos as imagens do reencontro dele hoje, nesse evento na Flórida, nos Estados Unidos, com a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ela que estava aqui no Brasil, voltou aos Estados Unidos, reencontrou o marido e foi nesse evento, na Flórida, que foi anunciada pelo ex-presidente. A data da volta dele ao Brasil será no dia 29 de março. Assunto que vai repercutir bastante, claro, ao longo das próximas horas, ao longo desta quarta-feira.